Perguntaram a um pajé de uma tribo indígena americana de 101 anos de idade: o que é que o senhor faz? Ele respondeu: eu ensino o meu povo. E perguntaram a ele: o que o senhor ensina ao seu povo com 101 anos de idade? Ele respondeu 4 conteúdos que ele dizia ensinar. Ele disse: eu ensino, primeiro, o meu povo a escutar. Segundo, eu ensino a eles que tudo está ligado a tudo. Terceiro, eu ensino a eles que tudo está em transformação. Em quarto, ele disse: a terra não é nossa, mas sim nós é que somos da terra. Nós é que viemos da terra. Que coisa interessante. Parece que nós, a sociedade pós-moderna, deveríamos visitar estes mestres das culturas tribais, porque eles têm muito a nos ensinar. Veja, as coisas que aquele homem diz ensinar são coisas extremamente relevantes, extremamente importantes para o nosso dia a dia. No livro de Provérbios, capítulo 26, versículo 6, ou melhor, capítulo 22, versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará daquele caminho. A Bíblia não diz ensina o caminho. A Bíblia diz ensina a criança no caminho. Ou seja, além de ensinar o caminho, eu devo ensinar a minha criança no caminho. Hoje, a quem é dado a obrigação de ensinar às novas gerações os valores e os conteúdos? Muitas vezes, muitas pessoas se preocupam muito em ensinar o conteúdo formal para as crianças: a matemática, a comunicação e expressão, a álgebra, a ciência, a história. Tudo isso é muito importante. Mas o conteúdo formal não é capaz de formar sozinho um ser humano com sentido para a vida, um ser humano que realmente seja uma pessoa feliz e que tenha a sua vida sentido. É preciso que o ensino seja feito também a partir da transmissão de valores. E os valores, eles não podem ser transmitidos simplesmente com a linguagem. Os valores se transmitem com exemplo de vida. Por isso a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ensinar praticando o caminho. Ensinar a verdade, mas dizendo a verdade. Ensinar a importância do trabalho, mas trabalhando para a criança, para o adolescente ou o jovem ver eu trabalhando, para eu ensinar com a minha vida. Ensinar, por exemplo, os valores da solidariedade, da fraternidade, mas eu devo ensinar a partir da minha própria vida, o exemplo de vida. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. É dado a 3 instituições a obrigação de ensinar. Primeiro, a família. Segundo, a escola secular. Terceiro, a igreja. Ora, o pai tem a obrigação primordial de ensinar os valores ao seu filho. Depois, observamos que a escola secular tem a obrigação também de formar cidadãos, de transmitir não só conteúdos formais, mas também transmitir valores imateriais para as crianças. E a igreja? O pai e a mãe não podem transferir toda a educação do seu filho para a escola secular. Da mesma forma, o pai e a mãe não podem transferir para a igreja
a educação do seu filho. Não pode transferir para o pastor, para o rabino, para o padre, para o líder religioso. O pai e a mãe têm a obrigação de criar os filhos, educar os seus filhos. A igreja tem a obrigação de assessorar. A igreja tem a obrigação de subsidiar o ensino a partir da palavra de Deus. A igreja tem a obrigação de mostrar os caminhos, de abrir a Bíblia Sagrada, os evangelhos e mostrar qual é o padrão de Deus para a família, para os filhos. Mas a igreja não deve tirar das mãos dos pais a obrigação de ensinar os seus filhos e o privilégio de poder fazer. Assim também a escola secular deve respeitar a família e a família deve respeitar a educação secular. O pai não pode entregar o filho na porta da escola e agora eu estou livre dessa criança. Eu até ouvi uma vez uma mãe dizer na porta de uma escola: estou livre desse capetinha. Que coisa terrível quando a escola se transforma num lugar onde eu posso empurrar os meus filhos, assim como se eu estivesse empurrando a responsabilidade de ter os filhos. Não. O professor na sala de aula não é pai. O professor é um profissional do ensino pago para ensinar. Não só conteúdos, mas também valores. Não só com papel e livro, mas também com a sua própria vida. Aí há uma preocupação. Será que os nossos professores podem ser exemplos para os nossos filhos? Aí vem outra indagação. O pai não pode transferir a educação total e plena do seu filho para a escola. A escola vai dar um substrato, a escola vai dar um apoio à família. Mas verdadeiramente, a família, o pai e a mãe, têm a obrigação bíblica, moral, ética e até mesmo constitucional de criar o seu filho segundo a verdade. Quando um pai e uma mãe não conhecem Deus, não vai conseguir transmitir Deus para o filho. Quando um pai e uma mãe não falam a verdade, não vão conseguir transmitir a verdade para o filho. Quando um pai e uma mãe não preservam os valores da solidariedade, do amor fraternal, jamais vão conseguir transmitir isso para o seu filho. Mas o certo é que nós temos a ajuda de Deus, que nos ajuda a ensinar as novas gerações. A Bíblia Sagrada nos mostra a obrigação das gerações mais velhas ensinar as gerações mais novas. Foi assim com Abraão. Abraão deveria ensinar aos seus filhos e os seus filhos ensinariam aos filhos deles. A Bíblia é permeada deste compromisso da geração atual transferir moral, valores, conteúdo para as gerações futuras. Mas, se esta geração atual não se apegar a Deus, jamais ela poderá ensinar realmente conteúdo, valores e experiências que dão sentido à vida. Eu quero orar por você e pela sua família. Eu quero orar pela nossa sociedade. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo em favor deste pai, desta mãe, desta família, e eu te peço, meu Deus, que o Senhor dê graça e sabedoria a esta casa, para que possam transmitir aos seus filhos não somente uma educação formal, mas que possam transmitir valores como amor, solidariedade, respeito, unidade, e que possam ser pessoas que tenham sentido para a vida.